Bom dia, aqui é o professor Celso Gomes falando. Em uma dessas nossas andanças pelas escolas aqui da nossa cidade, falando sobre o dia da abolição da escravatura, alguns alunos nos questionaram por que foram os negros que foram escravizados para o trabalho escravo no Brasil. A nossa literatura, ela é bastante rica em quantidades de relatos sobre esse período. Vários escravizados e seus descendentes trouxeram essas informações, mas essa mesma literatura ela é muito pobre quando se trata de relatos trazidos pelo pessoal que sobreviveu a esse período. No caso, os negros. Eles não escreviam, eles não liam, então essas histórias eram sempre repassadas por quem já lia e escrevia e que no caso não eram os negros. Mas há relatos contados que no Brasil, antes da vinda de mão de obra africana, os portugueses já usavam os índios como mão de obra escravizada. No início da colonização, os portugueses escravizavam os índios, mas não deu muito certo. Haviam vários inconvenientes. Uma delas, os índios não estavam acostumados ao trabalho regular e intenso. Eles ficavam incapacitados com as doenças trazidas pelos portugueses e constantemente fugiam pelas matas, território que eles conheciam como ninguém. Os índios estavam acostumados com a lavoura doméstica, caçavam ou construíam o necessário para o seu sustento. Eram verdadeiros protetores da natureza. Por razões econômicas, o índio não tinha o perfil de mão de obra que os portugueses procuravam. Outro detalhe muito importante, além deles fugirem para as matas e ninguém mais encontrá-los, os jesuítas eram totalmente contrários à escravidão do índio. Eles pediam aos governantes para que os índios fossem catequizados e não escravizados. Através dos ingleses é que os portugueses ficaram sabendo sobre a escravidão africana, a escravidão do povo negro. E descobriram que os africanos não morriam com as doenças trazidas pelos portugueses, como acontecia com os índios. Os africanos fugiam, mas eram facilmente capturados, pois eles não conheciam as florestas tanto quanto os índios. Outro detalhe, os jesuítas que se opunham contra a escravidão dos índios, eles não eram contra a escravidão dos negros africanos, principalmente por causa da sua religiosidade. Eles consideravam os africanos como um povo infiel. Outro detalhe muito importante, o escravizado índio rendia ao seu dono quase 5 vezes menos que um escravizado africano. Os escravizados africanos poderiam ser utilizados na lavoura, nas construções, nos afazeres domésticos e em várias outras situações. Há relatos que o Brasil foi o país que mais escravizou o povo africano. Então, esses foram alguns dos vários motivos que os negros foram sequestrados e escravizados no Brasil. Essas e outras histórias e fatos, vocês têm acesso aqui, na Ala Zumbi dos Palmares. Aqui, na Sala de Estudos do Céu das Artes, Centro de Referência de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Social e da Terceira Idade, Prefeitura Municipal de Governador Valadares.